Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não sei porque que todo mundo que vai começar uma gravação tem dificuldade em bom dia, ou gente, ou sei lá o que, né? Mas vamos começar, né? Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Assim diz a palavra de Deus. Hoje em dia, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de respeito em relação à palavra de Deus. E hoje em dia nós, no geral, não respeitamos mais ela. Hoje em dia qualquer um sujo, qualquer pessoa que não tem vida com Deus, fala sobre Deus. Inclusive até eu não me sinto digno de falar da palavra de Deus, porque hoje a Bíblia está sendo usada como um livro, um gibi, uma revista. Não se está levando a sério, simplesmente ler, porque é um livro. E eu não vejo a Bíblia como um livro. Aliás, eu não vejo não, ninguém deveria ver. A Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos começar um assunto muito sério. Eu estava vendo um pregador na internet. Ele tem seus pontos que eu não concordo, mas eu concordei com muita coisa que ele disse. Há 50 anos atrás o Evangelho era visto de uma maneira, na ignorância do ser humano por falta de conhecimento secular. Então havia-se muita ignorância, muita coisa que eram feitas em nome de Deus, sendo que não havia necessidade, mas as pessoas faziam com sinceridade, com amor à palavra de Deus. Conforme o mundo foi evoluindo, as pessoas foram aprendendo mais, os homens ficaram mais arrogantes, achando que são dono da verdade. Talvez eu esteja aqui até querendo ser o dono da verdade, mas não, estou tentando não ser, né? Querer ser o dono da verdade, estou tentando passar o que eu entendo como verdade nas escrituras. Por exemplo, eu já expliquei isso uma vez, vou explicar novamente. Hoje em dia, eu, por exemplo, vamos supor que eu me converta ao Evangelho, aí eu bebo, fumo, uso droga, me prostituo, faço tudo que é normal para o mundo fazer. Aí eu vou para uma igreja, quando chega lá eu vou passar por um processo de libertação. O primeiro mês eu paro de fumar, no segundo eu paro de beber e por aí vai sucessivamente. Geralmente a pessoa passa o resto da vida dentro de uma igreja e não larga suas manias porque ele não foi liberto ainda. Aliás, ele nunca foi liberto. E esse tipo de libertação não existe. Por quê? O exemplo maior Jesus ele deixou dentro das escrituras, aquilo é um exemplo. As pessoas pegam aquilo de maneira, sei lá explicar como, de maneira categórica, que Maria Madalena, que Deus é o perdoador, ele é o perdoador, mas as pessoas só pegam só a parte do perdão, não pegam o contexto da história. Por exemplo, Maria Madalena nos dias de hoje seria uma dessas moças que não obedece pai e mãe, saem para rolê à noite, pro funk, bebem, cheiram, se prostituem, fazem, acontece. E naquela época, como a religião era mais radical, pegaram Maria Madalena no ato do pecado e quiseram mostrar para o povo que eles eram religiosos e que tinham que matar, segundo a lei. E não aconteceu, porque todo mundo conhece a história. Quem tem pecado, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí Jesus, ela olhou para Jesus e disse, e o Senhor que disse?
Ele falou, nem eu te condeno, vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O que aconteceu a partir daquele momento é que Maria Madalena, todas as manias que ela tinha, se fosse nos dias de hoje, que nem bebedeira, prostituição, mentira, e todo mundo sabe o que é pecado, Maria Madalena, quando viu o mestre dizendo essas para ela, vai, não peque mais, ela automaticamente ela se limpou de tudo, o espírito maligno saiu e ela não havia o Espírito Santo ainda, hein? Jesus estava ali. Jesus não tinha mandado o Espírito Santo ainda, mas Jesus tem, suponhamos, o mesmo poder que o Espírito Santo. Ele estava ali, ela obedeceu e ela não adulterou, não fumou, não. Quer dizer, enfim, ela se limpou completamente. Não passou por processo nenhum, que nem a igreja que eu frequentava. Não estou frequentando mais ela, porque eu não moro lá mais perto, mas eu admiro muito ela. Escola de catecúmenos. É uma escola onde você vai se preparar para poder se batizar. O caso de Filipe e o eunuco. O eunuco não precisou de escola de catecúmenos. Subiram na carroça, estão andando. Aí Filipe diz, entendesse o que ler? Ele falou, como vou entender se não tem quem me ensine? Aí Filipe disse, importa que creia. Ele falou, eu creio, Senhor. Aí desceram lá, alagou alguma coisa que tinha lá com água, mergulhou ele, batizou e acabou. Não teve processo de aprendizado de... Entende, né? Principalmente os cristãos entendem o que eu estou falando. Hoje em dia virou uma libertinagem. E só para concluir, agora eu falei sobre arrependimento e mudança de vida. Mas aquele que é convertido, que ele peca, e ele é sincero no seu coração, Jesus ele está aí para perdoar. Mas eu estou falando em relação à conversão. A pessoa se converte, não tem que passar por processo nenhum de libertação. Mas se porventura ele for cristão, já for batizado e ele cair, e ele tiver consciência, porque Deus visita o coração e sabe se a pessoa está sendo sincera e ele se arrepende, ele o perdoa. Agora vamos voltar ao que eu comecei no princípio. Agora vamos deixar um pouquinho essa área de lado, porque é importante, mas vocês já entenderam. Vamos entrar sobre esse monte de igreja que tem por aí. Que hoje em dia o pessoal não querem trabalhar, o pessoal querem se aproveitar do sangue de Jesus para transformá-lo em dinheiro. Cria um monte de portinhas por aí com uns nomes que a Bíblia no Novo Testamento fala que são sinagogas de Satanás. Ah, mas você está blasfemando contra as igrejas. Não, sinagogas de Satanás. Pessoas que não entendem nada de Deus, que acham que entende, acham que pular, gritar, irritar os vizinhos com as suas barulheiras, acha que isso é evangelho. Evangelho, o Espírito Santo é educado, Deus é educado, Jesus é educado. De vez em quando você se entusiasma com as palavras de Deus e você fala um pouquinho mais alto, é normal. Mas você simplesmente gritar para o povo para dizer que você é o cristão, isso aí só um ignorante para não ver que isso aí é da carne. Isso não é nem do diabo nem de Deus, isso aí é da carne. Isso é do homem que quer atrair pessoas, que é para poder viver só de palavras. Que eu conheço muitos, já estou com, que nem eu disse, estou com 62 anos, conheço 2 ou 3 pessoas que na sua juventude, que na época era da minha idade, arrumou um servicinho lá de 3, 4 meses, provocou um acidente, entrou na caixa, se aposentou, disse que para viver da palavra é mentira, simplesmente para não trabalhar, para viver viajando para cima e para baixo, às custas dos irmãos, os ignorantes, e eles viajam de carro novo. Ah, que está com inveja do irmão que está viajando de carro novo? Não, dizendo que isso é psicologia pura.
viajando de carro novo para cima e para baixo, se hospedando em hotéis, falando coisa, cobrando em igreja, que hoje em dia o pessoal só vive de cobrança. Como é que um pregador vai viver se ele não cobrar? Né? Agora vamos voltar, que nem eu estava falando, em relação à igreja primitiva, as igrejas primitivas, não, as igrejas de 50 anos atrás. Essas aí são as igrejas do passado, né? As igrejas que eu achava que eram erradas, que eram mundanas, hoje em dia, diante das igrejas que existem hoje, elas eram o céu, elas eram perfeitas. Eu frequentei uma igreja que eu não vou frequentar, ou que eu não vou dizer o nome, eu me converti nela. Eu morava de aluguel, eu tinha 22 anos, meu filho tinha nascido, toda a vida eu mexi com carro e toda a vida eu tomei Pelé. Os outros faziam serviço, não me pagavam, que tem gente aproveitador, mas isso aí eu acredito que era tudo plano de Deus. Aí um dia uma senhora me convidou, a senhora me convidou para mim ir num culto e eu não conhecia nada de Bíblia. Eu ouvia falar de Deus por ouvir que a minha mãe dizia que Deus existia, que tinha seu filho Jesus, e era assim que eu via Deus. Mas palavra mesmo eu não conhecia nada. Aí um dia, por educação, eu aceitei o convite dessa senhora e fui para a igreja, em 1984. Quando chegou lá, eu prestei atenção no culto. Eu estava acostumado a viver num mundo escutando só palavrão e porcaria, e chega lá e vi umas pessoas com um modo diferente. Eu achei, me senti em paz. Aí quis aprender com aquele povo, ganhei uma Bíblia e comecei a comer a Bíblia, no sentido literal de ler, né? Aí o pessoal da igreja fizeram uma oração. Senhor, tem misericórdia desse rapaz, abençoa a vida dele, por aí vai. Aí eu fui para minha casa. Chegou na minha casa, eu sem futuro, eu bebia, fumava. Não, nessa época eu não andava caindo, mas bebia e fumava. Aí passou uns 3 dias, o pastor e o presbítero chegou na minha casa e falou: eu sei que é constrangedor, mas eu vejo que a sua situação não está boa, você não está trabalhando, você tem seu filho aí. Levaram 2 cestas básicas, super cesta básica. Perguntou como é que estava a minha situação em casa. Eu falei que estava com 3 horas 4 aluguel atrasado, agora de luz. O homem, o dono da casa, já está com raiva, que nem falava mais comigo. Aí ele falou: olha, como a gente está vendo que você está indo para buscar com sinceridade na igreja, a gente está aqui para ajudar. Aí foram, chamaram o dono da casa, fizeram o cálculo lá, pagaram o aluguel, aí disseram para o homem: ó, eu vou te dar 1 mês a mais para você aguentar o Oscar aqui, até a gente arrumar um lugar para tirar ele daqui. Aí me tiraram de lá, me levaram para a igreja era um salão, e em cima estava em fase de construção, mas tinha um cômodo lá, e eles falaram que ia demorar um pouco. Aí me puseram lá para morar lá, e eu não estava interessado em nada, eu não estava buscando nada material. Eu estava deixando a vida acontecer, mas estava interessado nas coisas de Deus. Aí de mecânico eu arrumei um amigo meu me arrumou um serviço registrado na Cidade de Deus, uma empresa boa. Eu entrei em trabalho de segurança durante muitos anos lá. E a minha vida só foi. Eu não estou dizendo que. Eu dizendo que quando a gente vai buscar as coisas sem interesse, Deus dá. Eu não tinha interesse em nada, eu só queria servir a Deus. Tinha o maior prazer em servir a Deus. Aí Deus me concedeu que eu alugasse uma casa. Eu comprei um chevetinho. Quando podia, que não era dia de ir no culto, eu ia levar meu filho na praia, eu ia num sítio passear. Eu tinha uma vida de pobre, mas uma vida tranquila em Cristo. Eu estou contando essa história para vocês terem ideia como é que as igrejas funcionavam antigamente. E essa igreja era taxada como uma igreja fria, uma igreja que o pessoal gostava, desde o passado o pessoal sempre gostou de bagunça. Mas essa igreja era uma igreja
organizada, que você... Não era só ela, eu estou falando que as outras gostavam de bagunça, mas mesmo gostando de pulação e de gritaria, eles atendiam os irmãos na necessidade, cesta básica. Tem que ter, por exemplo, o discernimento do irmão que está indo para a igreja, porque ele ama a Deus e ele está passando por uma tribulação, ou aquele irmão que ele está indo para a igreja só por causa da cesta básica, ou porque ele é conveniente para a igreja. E se você é dirigente de uma igreja séria, você tem que ter o discernimento daquele irmão que ele quer participar do corpo de Cristo e amar a Deus, ou daquele que só está indo só se aproveitar, que nem Jesus disse: vocês me seguem por causa do pão. Não era por causa dele, é por causa do pão. E tomara que vocês reflitam no que eu falei, que depois dessa pandemia, essas guerras que estão acontecendo, eu acredito que a união dos verdadeiros cristãos ainda está para acontecer. E eu tenho fé no nosso Senhor, que eu acredito que tem muito homem e mulher de Deus aí, e nós vamos se unir e vamos nos agrupar para servir verdadeiramente a Deus. Esse é o meu objetivo, dá o recado aí, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo. Tchau, tenham um bom dia.